Oi, pessoal! Hoje nós vamos saber como a medicina veterinária pode ajudar a saúde pública, os impactos da pandemia para os animais, e vamos entender como funciona o metabolismo dos pets. O meu convidado é o veterinário Lucas Nogueira. Lucas é mestrando em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais. Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui. Eu quem agradeço. Ô, Lucas, como a medicina veterinária pode ajudar a saúde pública? Guilherme, essa é uma pergunta muito importante. O veterinário, ele também é uma peça muito importante na saúde de toda uma população. O veterinário, ele cuida da sua alimentação, porque todos os produtos que nós consumimos de origem animal passa por um veterinário. Ele precisa fiscalizar e ver se está tudo certo. Outra coisa também que as pessoas não conhecem é que o veterinário, desde 2011, ele faz parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. O veterinário, quando a gente entra na faculdade, nós temos várias disciplinas. Nós estudamos epidemiologia, estudamos imunologia, estudamos várias outras disciplinas que podem, sim, fazer uma diferença muito grande na hora de aplicar e melhorar a saúde de toda uma população. Ô, Lucas, algumas pessoas, elas imaginam que o veterinário cuida apenas de cachorro, de cavalo, de gato, mas, na verdade, nós sabemos que existem outras atribuições à sua profissão. Por favor, diga quais são as principais. Uma outra parte também que as pessoas não comentam muito é que o veterinário, ele estuda muito a parte de transmissão de doenças. Ele estuda a epidemiologia. Então, como exemplo, o Covid, que tivemos que fazer um mapeamento de onde surgiu, como é sua transmissão, o que acontece, tudo também é parte do estudo do médico veterinário. Um veterinário também faz parte de pesquisas. Ele é responsável por criar medicamentos humanos e também veterinários. Ele também pode fazer parte de pesquisas que utilizam animais. E uma coisa muito legal, um exemplo bastante atual, é que um veterinário, ele está sendo de grande importância aqui no Brasil. Ele está fazendo um estudo com o plasma de equino para tentar combater o Covid. Esse já é um estudo que já vem sendo feito e eu acredito que em algum tempo ele vai ser utilizado. Ô, Lucas, o cientista climático da conservação internacional, especializado nos efeitos da perda da floresta, Lee Hanna, disse que o desmatamento é o principal causador de pandemias, que a redução de habitat e da vida selvagem expõe os humanos a doenças novas e a doenças emergentes. Como a medicina veterinária tem visto esta situação? Guilherme, com o homem, ele entrando no habitat desconhecido, que antes ele não fazia parte, fazendo desmatamento, esses animais que antes eles ficavam isolados e com isso não tinham contato tanto com o homem quanto com outros animais, eles podem sim
em algum tempo, talvez, ter algum micro-organismo que possa se adaptar a um outro organismo e, com isso, proporcionar uma nova ou desconhecida endemia, pandemia. Então, realmente, a entrada do homem, não só a entrada em habitat, mas também a movimentação de animais sem um rígido controle, no qual animais de um país que nunca tiveram contato com outros animais de outro país, eles podem sim transmitir algum tipo de patógeno, mas isso é necessário, né, sempre uma pesquisa. Ô Lucas, o que se pode observar dos animais durante este período de pandemia? Olha, a pandemia ela chegou e mudou a rotina de todo mundo. Isso não foi diferente também dos pets, né? Os tutores, eles agora estão passando mais tempo com seu pet. Cães e gatos, antes que tinham aquele momento deles sozinhos, agora estão ficando o tempo todo. E com isso, pode sim afetar o psicológico deles. Eles podem desenvolver um tipo de apego ao seu tutor, né? É necessário fazer um treinamento, porque no momento em que acabar a pandemia, as coisas voltarem ao normal, esses pets, eles podem desenvolver algum tipo de transtorno psicológico. E com isso, eles podem desenvolver várias doenças. Então, o tutor, ele deve prestar atenção, ver como que está sendo essa troca entre o tutor e o pet e treinar, fazer um treinamento para que na hora que ele voltar à rotina normal, o seu pet ele não sinta tanta falta. E com isso, pode, sim. Não, perdão, que tipo de treinamento seria esse? Guilherme, esse treinamento ele pode ser feito de uma maneira mais sutil. Talvez, quando você for fazer as suas coisas, prestar atenção no que você está fazendo, não dar tanta atenção o tempo todo quando o pet pede, tentar diminuir a ansiedade dele com um brinquedo, né? A gente sabe que está complicado os passeios. Os passeios não são só para a questão de exercício para o cão. O cão, quando ele vai passear, ele vê todo o mundo, ele age e sente. Então, para ele está sendo muito estressante também. Então, tentar diminuir esse estresse dele, fazer brincadeiras, ter bolinhas, fazer como eu falo, tem alguns brinquedinhos que você coloca a ração dentro e com isso ele brinca. Então, são coisas mínimas, mas que podem fazer no futuro uma diferença muito grande. Ô Lucas, já que entramos no mundo dos pets, sim, algo que me chama muita atenção é em relação aos petiscos. Qual é a forma correta de dar essas iguarias aos nossos pets? Ô Guilherme, sinceramente, todo mundo gosta de ver aquela carinha pedindo, todo mundo adora ver. E eu sou suspeito, né? Mas quem não gosta de dar aquele petisco e ver aquela alegria, aquela vontade, né? O seu pet fica todo feliz quando recebe o petisco. Mas é claro que o petisco
ele tem que ser dado de uma maneira consciente. A gente não pode dar qualquer petisco. A gente tem que prestar atenção em quais podem ser dados, né? De preferência, aqueles que são feitos para o pet, o alimento de cão para cão e o de gato para gato. E, realmente, o petisco, dado de uma maneira errada, ele pode oferecer risco ao paciente. Mas uma coisa muito legal e que eu acho que as pessoas deveriam utilizar mais é utilizar o petisco como um agrado, ou então até um reforço positivo, para quando o seu filho, ele faz uma coisa muito legal, ele deu a patinha, ele fez o xixi no lugar correto. Então, eu acho essa maneira mais eficiente de dar um petisco. E 5% da alimentação, ela pode ser dada em petisco. Você falou em alimentação, então vamos costurar a pergunta ao falar dos alimentos. Quais os alimentos que nós podemos oferecer aos nossos pets e quais alimentos não podem ser oferecidos de maneira alguma? Existem, hoje em dia, 2 tipos: os alimentos que são naturais e os alimentos industrializados, que são as rações, né? As rações, elas já possuem todo aquele balanceamento nutricional para o seu pet, enquanto que o alimento natural, ele é necessário fazer um balanceamento. A gente precisa entender que não é só chegar e dar arroz com frango, não. A gente tem que entender que o cão e o gato, eles necessitam de um balanceamento nutricional. Eles precisam de vitamina, proteína, carboidrato. Então, se não fizer de maneira correta, isso pode ocasionar futuramente um problema metabólico. E, né, as pessoas me perguntam: Lucas, mas o que eu posso dar? Olha, banana. Banana é um ótimo alimento. Tem vitamina, a vitamina B6, tem potássio, é um ótimo alimento. Sempre, né, regrado, nunca em excesso. Brócolis, quem nunca viu, né, no Instagram o cachorro comendo brócolis? Todo mundo adora ver esse tipo de vídeo, né? Brócolis pode ser dado também. Carne, você pode dar carne. Eu indico sempre fazer o cozimento. Eu acredito que é necessário fazer o cozimento, mas mais pela questão de prevenir algum patógeno. Então, você pode dar uma carne bovina, frango, que não vai ter problema nenhum. E eles adoram quando você faz algum petisco com isso. E cenoura, chuchu, são alimentos que a gente conhece, que está na nossa mesa, né? E, Guilherme, mais importante do que saber o que dá, é saber o que não dá, né? Todo ano, em véspera de Páscoa, e na Páscoa e pós-Páscoa, a gente vê o número de cães e gatos intoxicados com chocolate. Os cães e os gatos, eles não podem ingerir chocolate. O chocolate é altamente tóxico. Então, o chocolate, mesmo a gente batendo na tecla, fazendo campanhas que na Páscoa ou em qualquer outro período não pode dar, a gente sempre recebe pacientes com esse tipo de intoxicação. Outro tipo de alimento também que não pode dar de maneira nenhuma é o alho e a cebola. Então, comida onde tem esse tipo de tempero não é para você oferecer para o seu cão e gato também. Aí tem café, osso, uma coisa também que eu sempre comento e as pessoas falam: mas eu não sabia, é o leite. O leite não pode ser dado para o cão e para o gato. O leite é porque eles já não... O único animal que consegue digerir o leite é o homem, principalmente assim, depois da certa idade, né, de adulto.
O cão e o gato, eles não possuem mais essa enzima que vai fazer a digestão. E com isso, o leite, ele pode provocar uma diarreia e com isso uma desidratação. Então, o leite certo a ser dado é o leite, né, da mãe, ou então o leite que é dado e é comprado em farmácia. E depois de uma certa idade, não precisa mais. Ô Lucas, como podemos entender o metabolismo dos nossos pets? Então, no metabolismo do cão, a gente percebe que a sua alimentação já é diferente da do gato. O felino, eles são carnívoros. Eles são essencialmente carnívoros. Eles precisam se alimentar de proteína. Enquanto que o cão, desde quando o homem surgiu, o homem e o cão, eles sempre estiveram juntos. E com isso, o cão ele foi se adaptando. Ele passou de um carnívoro para um onívoro adaptado. E ele começou a se alimentar de outros tipos de alimento, como, por exemplo, legumes, frutas. Ele consegue, sim, digerir bem e se nutrir. Enquanto que o gato ele já não faz isso muito bem. Ele necessita da sua alimentação baseada exclusivamente de proteína. Eu preciso trazer esta questão para a nossa entrevista, porque eu tenho cachorro aqui em casa e quando ele escuta barulho de fogos de artifício, o que acontece? Ele corre para debaixo da mesa, se esconde e fica tremendo, como o Nick treme. E por que os animais têm tanto medo desse barulho que é ensurdecedor para a gente e para eles? Sim, sim. Guilherme, os animais eles possuem uma audição muito mais apurada do que a nossa. E com isso, o barulho, que para a gente já é um incômodo, para eles é ensurdecedor. E com isso, pode gerar traumas que futuramente podem gerar até problemas psicológicos. Animais que se assustam e ficam com tanto medo que eles tentam se esconder, tentam ficar perto do dono e mesmo assim eles ficam com bastante medo. Mas existe uma forma de diminuir essa fobia desses pacientes, que seria sempre o tutor, no momento de fogos de artifício, fechar portas e janelas, deixar o ambiente mais abafado possível, ligar um som mais alto e tentar diminuir o som desses fogos de artifício e sempre estar ali perto do cão, tentando acalmá-lo, talvez brincar com ele. E isso pode ser uma maneira de tentar diminuir esse problema que a gente tem e com isso faz nossos pets ficarem tão tristes, né? É uma forma até de acolhê-los com essa dica que você passou. Vamos falar de castração? Sim. Quais são as vantagens de castrar cães e gatos? Aí você já emenda na sua resposta as desvantagens de fazer esse procedimento. A castração, as vantagens da castração são inúmeras. A primeira vantagem, ela está relacionada ao câncer. Se você castrar o seu paciente, a probabilidade de desenvolver um câncer de mama, ela é muito menor. Outro problema também que a gente vê, muito nas clínicas, é bem recorrente, é a piometra, que é uma infecção no útero. Quando você faz a castração, você não vai ter mais esse risco com as cadelas. Enquanto que os machos, quando se faz a castração deles, eles podem ficar mais calmos, menos agressivos, ter uma dominância menor e, com isso, ele ser mais sociável aos outros cães também.
Então, a castração ela só tem vantagens. A única desvantagem da castração é a questão da cirurgia, né? Que, como toda cirurgia, tem um risco. Mas é um risco mínimo, principalmente feita com profissionais adequados, profissionais bons, não tem um risco mínimo. Então, eu digo para todos os tutores que façam a castração, porque a castração é um ato de amor também. E pode haver, Lucas, uma mudança de comportamento nos pets após a castração? Pode haver sim, Guilherme, mas não é certo, porque quando você faz a castração, o hormônio ele é diminuído, e com isso, o paciente ele tende a sofrer algumas mudanças de comportamento. Porém, não é uma coisa que acontece com todos os pacientes. Mas sim, pode ocorrer, mas não é sempre. Então, né, a gente tem que colocar a importância disso sempre. Ô Lucas, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço, eu espero que todo mundo possa aproveitar um pouco a entrevista. Eu fico muito feliz de fazer parte aqui do seu canal e eu assisto, já vi vários vídeos e confesso que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado por você. Imagina, muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu esta entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!